Irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus nesse instante, no livro de Atos dos Apóstolos. Nós vamos fazer uma primeira leitura no livro de Atos dos Apóstolos, e depois nós faremos a leitura de um outro texto em 1 Tessalonicenses. Obrigado, Rafael. Atos, capítulo 1. A partir do primeiro versículo. Então diz assim a palavra do nosso Deus: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim, porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus, que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Agora eu quero convidar você a ir comigo na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Tessalonicenses fica depois de Colossenses. Ajudou, irmãos? Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses. Nós vamos ler do o capítulo 4, versículo 13, até os primeiros versículos do capítulo 5. 1 Tessalonicenses 4, 13. Diz assim: irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. E, pela palavra do Senhor, ainda lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos, os que ficamos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolem uns aos outros com estas palavras. Irmãos, no que se refere aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu lhes escreva, porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como ladrão à noite, quando andarem dizendo:
Paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto à mulher que está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão em trevas para que esse dia os apanhe de surpresa, como ladrão, porque vocês todos são filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem é de noite que dormem, e os que se embriagam é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Portanto, consolem uns aos outros e edifiquem-se mutuamente, como vocês têm feito até agora. Palavra do nosso Deus. Vamos orar, irmãos. Pai, nós lemos a Tua palavra, cremos que é a Tua palavra. Ó Deus, e sabemos que a Tua palavra é viva, é eficaz, faz toda a diferença na nossa vida, ó Pai. Te agradecemos por ela e pedimos, ó Deus, que com a bênção do Teu Espírito Santo, a iluminação do Espírito Santo, nós possamos entendê-la nessa manhã, nós possamos conhecer mais das coisas do Senhor, ó Deus, nós possamos ser edificados por ela, consolados, confortados com tudo aquilo que ela nos revela. Sê conosco, ó Pai, abençoa a nossa mente e nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a história da humanidade poderia ser contada também a partir da história das guerras que acontecem no mundo. Desde os dias de Noé, na Bíblia, aos dias atuais, guerras fizeram e ainda fazem parte da vida de todos. Guerras e eventos relacionados marcaram negativa e assombrosamente a história da humanidade. Deixa eu mencionar apenas alguns que os irmãos sabem, conhecem, mas mais contemporâneo, coisas dos últimos anos, das últimas décadas. Nós sabemos sobre a Primeira Guerra Mundial, nós sabemos sobre a Segunda Guerra Mundial e todas as atrocidades que foram cometidas, como, por exemplo, o Holocausto. Nós estamos vivendo um momento onde países estão em guerra. Nós temos a guerra da Rússia e da Ucrânia, salvo engano, já há quase 2 anos essa guerra está acontecendo e está longe de ter um fim, não sei. Nós temos, a partir do que aconteceu naquele fadado dia 7 de outubro em Israel, essa guerra que persiste também por já meses entre Israel e Hamas. E ontem, dia 13 de abril deste ano, dia 13 de abril, o ataque do Irã a Israel, apontando aí para uma escalada regional, talvez mundial, com aquilo que até pode se tornar a Terceira Guerra Mundial. Espero e oro para que isso não aconteça. Mas a história da humanidade foi marcada e ainda está sendo marcada por guerras. Eu mencionei algumas que já aconteceram, outras que estão acontecendo agora, mas nós sabemos que nesse exato momento, centenas de outros conflitos menores estão acontecendo. Homens se levantando contra homens, independente das suas justificativas, não quero mencionar isso aqui, mas se levantando, matando, destruindo, e é isso que está acontecendo. E diante desses acontecimentos, surgem aqueles que popularmente são chamados, no meio religioso, sobretudo dentre a nossa comunidade de fé, a comunidade cristã, aqueles que são chamados de profetas do caos. Só falam sobre essas coisas, tentando entender, explicar e dar inúmeras
respostas a tudo o que está acontecendo, apontando estes fatos como aviso de que as últimas coisas já ou estão prestes a acontecer, ou já estão acontecendo. Segundo eles, o fim está chegando. Em 1993 aconteceu algo muito interessante, aliás, de interessante não tem absolutamente nada, mas dentre tantos outros episódios tristes e que marcaram a história deste país onde nós vivemos, houve um chamado o Massacre de Waco, que é uma cidade no Texas. Isso aconteceu em 1933, marcou a história deste país, e a partir do que aconteceu naqueles dias, outros eventos similares foram se repetindo em função das mesmas razões. E o que nos chama a atenção neste evento, além das 86 mortes num período de 51 dias, é que este evento, essa matança, esse massacre aconteceu por causa de um homem chamado David Koresh. Não sei se é essa a pronúncia correta, David eu sei que é, mas Koresh eu não sei se é, mas esse é o nome desse homem que afirmava ser, literalmente, a segunda vinda de Jesus. A volta de Jesus, conforme prometido por ele mesmo, conforme testemunhado e lido aqui agora nas Escrituras. Ele então funda uma seita, uma nova religião, consegue muitos seguidores, constrói a sua base, a sua sede no Monte Carmelo, próximo dessa cidade de Waco, assim chamava o Monte Carmelo, e ali ele vai ensinar a Bíblia da maneira como ele a entendia, e vai também inserir nos ensinamentos bíblicos, alguns distorcidos, outros verdadeiros, revelações novas, coisas que ele recebia diretamente do Pai, Deus. Ou seja, ele se considerava Jesus Cristo que veio ao mundo para realizar aquilo que a Bíblia fala que vai acontecer nos últimos dias, e o resultado foi esse, quando então autoridades do governo federal, do governo estadual, recebendo a notícia, tomando conhecimento de que eles estavam fortemente armados, ilegalmente, então tentam destruir tudo aquilo, acabar com tudo aquilo, e em meio à resistência, sem entrar muitos detalhes, fato é que essas 86 pessoas ficaram mortas. Essa semana, irmãos, especificamente falando no dia 9 de abril, nós ouvimos, certamente vocês ouviram, eu ouvi muito, sobre o mês de abril de 2024, que coisas aconteceriam no mês de abril, que nós deveríamos estar atentos ao mês de abril. Isso já vem sendo falado desde o ano passado. Quando começa esse ano, essas coisas vão sendo repetidas, essas coisas vão chegando para nós, e hoje chega mesmo, porque chega conhecimentos e diversos assuntos o tempo todo na tela do nosso celular, do nosso computador. Mas falou-se muito, mas especificamente no dia 9 de abril, ou seja, um dia após o eclipse, que aconteceu dia 8, e foi espiritualizado por muitos também. A última terça-feira, semana passada, um brasileiro afirmou em um podcast famoso no Brasil, que naquele dia, terça-feira, dia 9 de abril, estava iniciando o período da tribulação, conforme descrito na Bíblia, e que na visão dele, porque aí tem vários pontos de vista, mas que precede a volta de Jesus, que essa tribulação começou dia 9, ou seja, nós estamos vivendo no momento da tribulação, segundo ele. Essa pessoa afirmou exatamente isso. E afirmou também que um presidenciável aqui dos Estados Unidos, todos nós sabemos que esse ano é ano de eleição, ele é o primeiro cavaleiro do Apocalipse. Coisas assim, irmãos, afirmações apocalípticas, a tentativa de descrever, inclusive cronologicamente, as coisas que em breve, onde acontecer, usando a linguagem bíblica, porque a Bíblia fala isso, já aconteceram inúmeras vezes no passado. Pessoas que foram identificadas como se fosse
o anticristo, né, o homem da iniquidade, outras pessoas que tentaram de alguma forma dar dia e hora do fim do mundo, ou do fim dos tempos, associando evidentemente o fim do mundo, o fim dos tempos, com a volta de Jesus Cristo, quando esse céu e essa terra desaparecerão ou serão transformados, enfim, né, já aconteceu. Inclusive, a título de exemplo, quando os renomados teólogos que escreveram a Confissão de Westminster, em 1647, confissão essa adotada pelas igrejas reformadas, protestantes reformadas, presbiterianas, como a nossa, ali há uma afirmação de que o Papa é o anticristo. Enfim, quando nós ouvimos estas coisas e quando nós vamos para a Bíblia Sagrada e queremos entender as coisas que estão acontecendo, e nós temos que admitir que esse assunto, a última batalha, o Armagedon, a volta de Cristo, o fim dos tempos, o estabelecimento do inferno e dos céus como uma condição de eternidade para todos, de fato, é um assunto realmente muito difícil, muito delicado, e existem inúmeras interpretações bíblicas sobre isso, de pessoas sérias, de pessoas que se debruçam sobre a Bíblia. Se a gente for tentar escrever cronologicamente como de fato as coisas vão acontecer, nós vamos encontrar pensamentos distintos, diferentes. Eu não quero falar sobre isso hoje, justamente por causa disso, né? Mas eu queria, diante de tantas coisas que nós estamos ouvindo e vendo acontecer mundo afora, inclusive guerras, como muitos estão anunciando como os sinais do fim dos tempos, eu queria falar sobre a nossa fé e a volta de Jesus, conforme nós lemos aqui agora na palavra. Eu queria falar sobre isso e lembrar que esse é um assunto que, por mais que nós conhecemos esse assunto, nós mencionamos esse assunto nas nossas canções e mencionamos também em algum momento do nosso culto, nas nossas reuniões, mas nos dias de hoje, pouco tem sido falado sobre a segunda vinda de Jesus, no sentido de uma pregação para que a igreja, né, alimente isso e foque a sua vida, a sua existência neste mundo, nestes acontecimentos que virão e que de fato vão acontecer. Fica redundante aí, acontecimentos que vão acontecer, etc. Mas é apenas para enfatizar isso. Então eu gostaria de trazer algumas informações baseadas nos textos que lemos e alguns outros textos que temos nas Escrituras, e lembrando o seguinte, que não temos a pretensão na manhã de hoje de esgotar esse assunto, porque eu acabei de dizer, esse assunto é um assunto extremamente difícil, complexo, é assunto para muito tempo. Mas existem algumas coisas que nós precisamos reavivar dentro de nós em relação a isso, para que o nosso olhar nessa vida, né, não se desvie de onde ele deve estar focado, que é na pessoa santa, gloriosa de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que veio a este mundo, que nos ensinou, que se entregou como um sacrifício para o perdão dos nossos pecados, para que crendo pudéssemos receber dele a vida eterna. Olhar então para o autor e consumador da nossa fé, todos os dias da nossa existência, até que ele volte. Amém? A primeira coisa que nós queremos afirmar para os irmãos, e eu sei que muito do que eu vou falar hoje os irmãos já sabem, mas nós vamos relembrar. Primeiro, sim, Jesus, ele vai voltar para buscar a sua igreja. Amém, irmãos? Você faz parte da igreja? Você está preparado? Então, Jesus vai voltar. Aqueles anjos disseram isso. O próprio Jesus falou que para onde ele estava indo para preparar lugar para todos nós.
Não houve acidente de percurso naquilo que Deus fez em Cristo Jesus, ou por meio de Cristo Jesus no nosso meio. Tudo já estava planejado por Deus, e dentro desse planejamento, Jesus viria, Jesus viveria, Jesus morreria, o sacrifício dele seria aceito, a salvação ia acontecer na vida daqueles que creem, e aqueles que creem, ou que viessem a crer, deveriam viver a vida na expectativa de que um dia, depois dele ter subido, ele voltaria, como de fato ele vai voltar. Então, essa é uma mensagem bíblica. Haverá sim um dia onde a igreja do Senhor Jesus há de estar frente a frente com o Senhor Jesus, mas é uma presença verdadeira, física de Jesus. Atos 1:11 está dizendo, aqueles varões vestidos de branco disseram para aqueles homens que estavam contemplando a ascensão de Jesus. Irmãos, isso aconteceu, a Bíblia não está aqui usando metáforas, não, isso aconteceu literalmente. Jesus estava subindo aos céus diante dos olhos dos seus discípulos, quando veio uma nuvem, quem sabe a nuvem da sua glória, e então aparecem aqueles dois homens e dizendo, vocês estão olhando aí, admirados, o que vocês estão vendo? Jesus, ele voltará da mesma maneira, da mesma forma como vocês estão vendo ele subir. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, que lemos, versículo 14, versículo 15, versículos 16, depois 5, de 1 a 2, esse dia da volta de Jesus é chamado o dia do Senhor. Em qualquer momento, no Novo Testamento, quando você se deparar com essa expressão, o dia do Senhor, está se referindo a esse dia final, quando Jesus voltará para buscar a sua igreja. Sim, Jesus voltará para buscar a sua igreja. Segundo, a volta de Jesus, ela será pública e ela será física. O que isso significa? Aquela literalidade de Atos capítulo 1 vai se repetir. Todos verão. Não é algo que vai acontecer de forma secreta. É algo que vai acontecer publicamente. Todo olho verá a glória do Senhor Jesus Cristo. Da mesma forma que ele foi levado aos céus, ele virá e todo olho verá, contemplará. Irmãos, física significa que não é o Espírito de Jesus Cristo. O Espírito do Senhor já está no nosso meio, o Espírito Santo habita em nós. Mas quando a Bíblia fala da volta de Jesus para buscar a sua igreja, está dizendo que aquele Jesus que subiu da maneira como ele subiu, com o corpo glorificado dele, santo, imaculado, da mesma forma, o Jesus que se fez homem, o Jesus que se fez carne, o Deus Emanuel que se fez carne, vai aparecer e todos nós estaremos diante dele. É uma aparição pública, não será secreta, é uma aparição verdadeira da mesma pessoa, em todos os sentidos dessa palavra, a pessoa na sua plenitude completa, a pessoa de Jesus, que apareceu para os seus discípulos durante 40 dias, para animá-los por causa da sua morte. Eu morri, mas eu venci a morte. Eu morri, mas estou vivo agora, porque Deus o ressuscitou. Pode vir aqui, Tomé, pode tocar nas minhas mãos, pode tocar aqui no meu corpo, você precisa ver para crer, eu estou aqui para que você veja e para que você creia. É este Jesus que virá nas nuvens de glória, todo olho verá. Não será o Espírito de Cristo, e sim a pessoa de Cristo na sua totalidade que virá. Terceiro lugar, quando será a volta de Jesus? Essa é a pergunta de $1 milhão, não é verdade, irmãos? Quem souber me avisa. Se você já recebeu essa revelação, me avisa aí, que eu quero colocar na minha agenda para eu não esquecer, para eu não ficar de fora no dia do Senhor, né? Bom, essa é uma pergunta extremamente complexa, e essa é a resposta a essa pergunta que tem feito ao longo da história muitas pessoas serem envergonhadas por causa disso. Serem envergonhadas. Como eu disse, já tivemos aí
datas marcadas, não uma vez, mas mais de algumas vezes, e isso não aconteceu. O próprio Jesus Cristo, quando esteve aqui, falando com os seus discípulos, falando sobre, no seu sermão, no seu discurso, que é o seu sermão apocalíptico, né, ele vai falar o seguinte, versículos 36 a 44, eu coloquei apenas algumas partes aqui, que diz assim: mas a respeito daquele dia e hora, olha só, primeiro, mais uma vez, Jesus está afirmando que aquele dia vai acontecer. A respeito daquele dia que vai acontecer, que é certo, que está marcado, ninguém sabe, nem o dia, nem a hora. Nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Não foi revelado a absolutamente ninguém. Não foi revelado nas Escrituras. A Bíblia Sagrada não nos permite dizer Jesus vai voltar dia tal. Não existe isso. Pode usar da técnica de interpretação, da matemática, da cabala e de tantas outras coisas. Não foi revelado. É Jesus quem está dizendo isso. Que não foi revelado a ninguém. Nem o dia, nem a hora. Não foi revelado aos anjos. Somente o Pai é que tem o conhecimento disso. O texto ainda diz lá que, pois assim como foi nos dias de Noé, é Jesus que está falando, assim será também a vinda do Filho do Homem. E ele vai concluir o seu sermão escatológico dizendo, portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Foi Jesus quem disse isso. Isso está muito claro nas Escrituras. Irmãos, nem os anjos, nem o Filho, a saber, o Jesus que se encarnou como homem, ele também não tinha o conhecimento, não tem o conhecimento, mas em muita gente ao longo da história, nos dias atuais, querendo dizer quando isso vai acontecer, ou sugerindo de alguma forma que nós estamos nos últimos dias e que Jesus está à porta. E eu pergunto para você, isso é verdade? É. Isso é verdade. Ninguém está equivocado quando diz que nós estamos nos últimos dias. Mas eu queria dizer para você que não exatamente da maneira ou da forma como muitos estão dizendo. Porque há muita gente séria, estudiosa da Bíblia, sobre este assunto, que nos ensina que quando a Bíblia fala nesses últimos dias, está se referindo a um período que começou com a primeira vinda de Jesus à Terra e vai terminar na segunda vinda de Jesus, no dia do Senhor. Todo esse período que hoje nós já estamos aí há 2000 anos, é considerado pela Bíblia Sagrada os últimos dias. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. A maneira como Deus conta os dias, as horas ou o tempo é diferente da maneira como nós contamos. O meu irmão, na nossa última aula, quarta-feira, disse que Deus, ele é atemporal. E está certo, porque ele é eterno. Passado, presente e futuro se misturam na questão temporal de Deus. Então, é completamente diferente. Os cristãos do primeiro século, os próprios apóstolos, isso está escrito em muitos textos aqui, tinham a convicção de que aconteceria no primeiro século. Mas isso não aconteceu. Ao longo da história, séculos e séculos, gerações e gerações, a igreja continuou pregando a vinda de Jesus, e a vinda de Jesus não aconteceu até o dia de hoje. E o fato de não ter acontecido até o dia de hoje não significa que ela não vai acontecer. O fato de nós não termos com clareza o dia em que ela vai acontecer, não significa que nós não precisamos crer que de fato ela vai acontecer. Ela vai acontecer. Entretanto, os últimos dias, eles podem durar muito mais do que nós imaginamos. Mas ele pode terminar hoje. Ele pode terminar, ou eles podem serem encerrados hoje.
Isso pode acontecer agora. Jesus vai voltar. A qualquer momento, Jesus vai voltar. E todos nós estaremos face a face com Jesus. Todos nós, os que cremos e também aqueles que não creram, haverão de enfrentar o grande tribunal, o julgamento final, onde o reto e justo juiz é o Senhor Jesus Cristo. Mas não me parece que Deus esteja nos dizendo que devemos nos ocupar de tentar premeditar essas coisas. Parece-me que Deus quer que creiamos que esse dia vai chegar e que nós estejamos preparados para esse dia, seja lá quando for. Isso sim, nos foi revelado. Nós vivemos num período que é chamado pela teologia de período da graça, quando Deus nos dá a oportunidade de, ouvindo a mensagem do Evangelho, o Evangelho do Senhor Jesus, nós possamos crer nele. A Bíblia diz que nós somos salvos pela graça mediante a fé. Deus nos salva. Deus quer nos salvar. E Ele já fez tudo o que precisava ser feito para que isso fosse uma realidade. E é uma realidade. Mas nós precisamos crer que tudo o que Ele fez é definitivamente suficiente. Ele fez, Ele é a minha segurança, Ele é a minha garantia, por causa do que Ele fez, por causa do que Ele está fazendo agora na vida de cada um de nós, mediante a atuação do Seu Espírito Santo e nos dando a oportunidade de ouvir a Sua palavra e saber como Ele espera que nós o esperemos para a Sua vinda. Nós tenhamos fé em todas essas coisas, Ele é o Senhor. Mas nós sabemos algumas coisas, ou algo importante sobre esse dia do Senhor. 1 Tessalonicenses capítulo 5, o texto que já foi lido, versículos de 1 a 3, diz assim: irmãos, no que se refere aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu lhes escreva, porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como ladrão à noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto à mulher que está prestes para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. Ora, o que esse texto está nos dizendo? Que para aqueles que não estão em Cristo, para aqueles que não creram, para aqueles que não creem em Jesus Cristo, esse dia será como o ladrão. Irmãos, alguém já foi assaltado em casa aqui? Alguém já foi assaltado na rua? Gente, vocês não são brasileiros, não? Eu também, ó. Carioca. Deus tenha misericórdia do Rio, né? Alguma vez você recebeu um zap do ladrão falando: olha, essa noite irei na tua casa para buscar isso. Irmãos, eu estou falando, brincando aqui. É claro que todos nós sabemos que isso não é possível. Ou seja, quem é assaltado de surpresa, não está preparado para aquilo, não está esperando aquilo, aliás, não está pensando naquilo, que aquilo pode vir a acontecer. E é exatamente isso que Paulo está dizendo, que para aqueles que não estão em Cristo, esse dia será como o ladrão. Por quê? Porque eles serão surpreendidos quando eles estiverem dizendo paz, quando eles estiverem dizendo segurança, quando eles estiverem vivendo nas suas ostentações, quando eles estiverem alimentando nos seus prazeres do mundo, vivendo a vida como eles pensam que precisam viver, ou que devem viver, ou que podem viver. Afinal de contas, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos, vivendo para si mesmas, não para Deus, longe de Deus. Elas serão surpreendidas. E esse dia, está dizendo aqui, será um dia de grande sofrimento. Grande sofrimento. E ninguém vai escapar.
Palavra de Deus, irmãos? Palavra de Deus, irmãos? Amém? Amém. Mas para a igreja, para aqueles que creram, os que estão em Cristo, Paulo diz que por sermos vigilantes, olha só, o pressuposto, o argumento, não é que nós precisamos vigiar naquele dia, na expectativa de que naquele dia algo vai acontecer. Ele está partindo do pressuposto de que a vida da igreja, a vida daquele que crê, daquele que creu, daquele que se entregou a Jesus, do crente no Senhor Jesus, é uma vida de constante vigilância. Não é para aquele dia, não é para determinado momento, não é para eu viver os meus dias hoje, quando eu quiser, da maneira como eu quiser, e lá para frente, quando eu começar a envelhecer, e aí eu vou pensar em consagrar a minha vida a esse Deus que me salvou, eu vou pensar em dar ouvido àquilo que Ele diz que eu tenho que fazer, mas agora não, agora eu quero viver como se salvo eu não fosse. Para esses, a Bíblia está dizendo, então Paulo está dizendo que esse dia não vai ser um dia como ladrão. Para nós não pode ser. Por quê? Porque nós estaremos preparados. Porque nós cremos. Então, nós não seremos surpreendidos. Olha o que diz aí, versículo 4 de 1 Tessalonicenses 5. Mas vocês, irmãos, não estão em trevas. Olha o pressuposto. Quem é de Deus não está em trevas. Quem é de Jesus não está em trevas. Tem dono, tem um selo, o selo do Espírito Santo. E está dizendo, para que esse dia os apanhe de surpresa como ladrão. Ou seja, para vocês não, para a igreja não. Para a igreja que não está nas trevas, né? Para que esse dia os apanhe de surpresa como ladrão. Não, de jeito nenhum, porque vocês são o quê? Diz ele, todos são filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nós não somos das trevas. Irmãos, não está falando do sol e da lua. São palavras que estão falando de você estar com Cristo, que é luz, que nos salva, que nos tirou das trevas, do pecado, do lamaçal do pecado. Quando estávamos ainda condenados, está falando disso, nós vivemos na luz que é Cristo, vivemos para essa luz que é Cristo, aliás, somos a luz do mundo, por causa de Cristo que habita em nós, por meio do seu Espírito Santo. Está dizendo aí, continua, assim pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Esse dormir aqui não está se referindo àqueles que morreram. Esse dormir aqui está se referindo exatamente àqueles que vivem nas trevas, estão lá. Mas nós não somos como estes. Jesus nos tirou de lá, nos trouxe para uma nova realidade de vida, onde nós vigiamos sem parar, constantemente, todos os dias, todo momento, vivemos com sobriedade. Sobriedade. Ou seja, por quê? Porque nós sabemos que vai acontecer. Porque nós sabemos que a qualquer momento, ouvida essa voz do Senhor, tocada a trombeta, o Senhor vai aparecer nas nuvens. Sobriedade sobre isso. Nós sabemos e nós vivemos esperando isso. Porque somos cidadãos do dia, da luz, não da noite, não das trevas, de modo que não seremos surpreendidos no sentido de ser um dia de sofrimento, mas pelo contrário, o que Paulo está dizendo, que esse dia para a igreja do Senhor Jesus é dia de salvação. É dia de salvação. Irmãos, em quarto lugar, eu queria pensar com vocês ainda, baseado nesse texto, e eu volto a dizer que existem muitos outros textos, isso aqui é assunto para uma aula muito longa, extensa, né? O que vai acontecer naquele dia? E o que isso significa para nós hoje, que vivemos vigilantes e sóbrios como cidadãos da luz? O que vai acontecer naquele dia e o que isso significa para nós hoje? Nesse texto de Tessalonicenses, o apóstolo Paulo, respondendo às indagações daqueles irmãos
daquela igreja, ele explica algumas coisas que nós precisamos e devemos saber. Primeiro, duas possibilidades. Qual que é a primeira? E eu não estou falando aqui daquela possibilidade de não estar em Cristo, ou de estar em Cristo, ou de não estar em Cristo. Eu estou falando para nós, que já estamos em Cristo. Duas possibilidades. Ele está descrevendo isso e fazendo disso um ensinamento, trazendo esperança para o povo de Deus. Primeira, nós vamos morrer. Alguém tem dúvida disso ainda, irmãos? A gente não gosta de pensar sobre isso, né? A gente não gosta de pensar. A gente só quer pensar na vida, viver a vida. E graças a Deus, estamos vivos. Deus quer que a gente viva intensamente, pensando na vida, mas nós sabemos que nós vamos morrer. Ou seja, podemos morrer e Jesus nos ressuscitará no dia do Senhor. Enquanto para muitos a ressurreição vai ser para o sofrimento, para aqueles que pertencem a Jesus, a ressurreição vai ser dia de júbilo, vai ser dia de alegria, é dia em que Jesus trará os nossos corpos para este mundo novamente. Quando alguém morre em Jesus, na sua morte física, o seu espírito já está desfrutando da presença de Deus, ele não está dormindo, como alguns dizem. O sono da morte, todas as vezes que a Bíblia fala, aqueles que estão dormindo, se referindo à morte, está falando apenas que eles já passaram desse mundo, já não estão mais aqui, mas não tem ninguém dormindo. Está com Jesus, estão com Jesus. O que acontece no momento da morte do crente no Senhor Jesus? Por que nós, por mais que nos entristeçamos, e isso é uma realidade, quem não chora a morte de alguém que ama? Mas por que há uma diferença tremenda do sepultamento de uma pessoa que conheceu a Jesus e de pessoas que estão vivas sepultando aquela pessoa, mas que também conhece a Jesus, de um sepultamento daquelas pessoas que se desesperam no momento da morte ou no sepultamento de alguém querido? Porque nós temos essa esperança viva, porque nós sabemos que por mais que seja um tempo de separação e que causa dor, que causa angústia, nós sabemos, nós temos essa plena convicção de que aqueles que morreram e que morrem em Cristo estão desfrutando da presença do Senhor. Irmãos, Estevão, o primeiro diácono da nossa amada igreja do Senhor Jesus, ele foi apedrejado. Ele era crente, ele foi escolhido porque ele era um homem temente a Deus, cheio do Espírito Santo, obediente ao Senhor, um pregador do Evangelho, por isso ele foi escolhido para ser diácono na igreja do Senhor. Ou seja, fica inquestionável a integridade de Estevão, e ele morre apedrejado. Ele morre apedrejado. A morte simboliza também, de alguma forma, todo o sofrimento que nós experimentamos na vida. Todo o sofrimento que nós experimentamos na vida. Porque às vezes nós somos levados a pensar que o fato de sermos crentes no Senhor Jesus, vivemos para o Senhor Jesus, nós seremos imunizados quanto aos dissabores dessa vida. Não, nós não somos, ninguém está, mas nós temos algo que é maravilhoso, algo que é poderoso, que nós podemos fazer, usar cotidianamente, todos os dias da nossa vida, que é o que nós fizemos hoje aqui pela manhã, quando com fé, na certeza de que Deus está conosco, por causa da nossa luta, por causa das nossas provações, a gente saiu desse lugar, a gente veio aqui para frente, a gente se prostrou diante de Deus, porque nós temos esse tesouro conosco, nós temos essa liberdade, porque Cristo nos dá essa liberdade. Mas Paulo está falando, está orientando a igreja de que isso pode acontecer, nós vamos morrer. Isso pode acontecer. E segundo, ou a segunda possibilidade, ele está dizendo que estaremos vivos e então seremos arrebatados para o encontro com o Senhor nos ares. Irmãos, esse dia vai chegar. Se não estivermos mais aqui, o que vai acontecer conosco? Deus vai nos ressuscitar, os nossos corpos. O nosso espírito que já está com Ele vai se unir ao nosso corpo, um corpo ressurreto, um corpo glorioso, um corpo que não conhece mais o pecado. Semeia esse corpo na corrupção e colhe na incorrupção. Ou seja,
um corpo que é corrosível, no sentido de que o pecado, mas quando ressuscitar é um corpo glorioso, é um corpo diferente. Então os que morreram vão ressuscitar, e os que ficarem até aqui, juntos, os que serão ressuscitados e os que estiverem aqui, vivendo a vida para Deus, com fé no Senhor Jesus, obedecendo a sua palavra, perseverando até a morte para receber a coroa da vida, juntos, toda a igreja de Jesus Cristo, de todos os tempos, de todas as épocas, vai subir a arrebatamento, para ir ao encontro do Senhor nas nuvens. Que coisa maravilhosa, irmãos. São essas duas possibilidades para nós. Mas o final de tudo isso é um só. A Bíblia diz, esse texto diz, que estaremos para sempre. Olha o que diz o versículo 16. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos... Engraçado que Paulo está se referindo a ele porque estava vivo. Existia a possibilidade de acontecer ali. O que vai acontecer? Seremos arrebatados juntamente com eles. Eles quem? Os que morreram e foram ressuscitados. Entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém, irmãos? O que significa isso para nós hoje? Saber que Jesus vai voltar e nos levar para vivermos com Ele para sempre. Olhando para esse texto, nós temos duas expressões maravilhosas. O versículo 18 vai dizer o seguinte: portanto, consolem uns aos outros com estas palavras. Primeira coisa que significa para nós, saber da vinda de Jesus e da nossa salvação é consolo para todos nós. É consolo para todos nós. E o que o apóstolo está dizendo, orientando a igreja? Não nos esqueçamos disso. Vamos falar disso uns aos outros, que isso seja o nosso consolo. Essa semana nós recebemos a notícia da morte da mãe de uma irmã aqui da nossa igreja. Ontem nós recebemos a notícia da mãe, ou da, vou citar a avó, do Moisés, do Pedro e da Vitória, no Brasil. Quantos de nós já recebemos notícias assim? Eu estou aqui já, acho que 17 anos nesse país, e a coisa mais triste que tem é a gente receber a notícia de um parente nosso que morreu e a gente não está ali presente para acompanhar, para participar, para estar ao lado da nossa família, né? Mesmo sabendo que há esperança, mesmo sabendo que há consolo, mesmo sabendo que morreu em Cristo, mas é difícil a gente lidar com essa situação. O apóstolo Paulo está falando o seguinte: olha, a morte é real, a morte vai acontecer. Se Jesus não voltar, ou até que Jesus não volte, todos nós vamos passar por essa experiência da morte, mas há vida após a morte. Aqueles que estão em Cristo serão ressuscitados por Ele, receberão seus corpos novamente e vão habitar conscientemente para todo o sempre com o Senhor. Que seja isso consolo para nós. Saber que Jesus vai voltar e que a sua palavra é verdadeira, precisa ser refrigério para a nossa alma hoje. Hoje. Mas existe um outro versículo que ele menciona aqui, e eu estou caminhando para o final. Versículo 11 do capítulo 5, também concluindo o parágrafo, ele diz assim: portanto, consolem uns aos outros e edifiquem-se mutuamente, como vocês têm feito até agora. Mas há uma palavra que aparece no texto, no versículo 13 do capítulo 4, que diz assim: não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes. Para que não quê? Para que não fiquem tristes. A tristeza vem, mas o consolo é verdadeiro, porque a palavra é verdadeira, a palavra não mente. Para que não fiquem tristes como os demais, que não têm esperança. Que não têm esperança. O que ele está dizendo? Nós temos consolo
E nós temos uma esperança viva, uma convicção, uma certeza daquilo que nos aguarda. Seja se passarmos pela experiência da morte, seja se estivermos vivos quando Jesus vai voltar, nós temos uma esperança viva, que é a eternidade com Jesus. Esperança e consolo. A nossa esperança é a eternidade com Jesus. O nosso consolo é a certeza de todas estas coisas. Quinto e último lugar, a pergunta que nós devemos fazer é como devemos viver até que Jesus volte. Quais devem ser nossas preocupações? No que devemos focar a nossa vida? O que deve ser o centro da nossa vida hoje, agora? Como a gente espera esses acontecimentos? O que eu vou fazer com a vida que Deus tem me dado até o dia em que eu tiver que estar frente a frente com a morte? Ou até o dia que Jesus voltar? Nós devemos perguntar isso para nós mesmos e olhar para a palavra e entender o que a palavra diz, porque Deus nos deu a salvação de forma gratuita, glória a Deus, que sejamos gratos. Mas existem regras, existem coisas que precisam acontecer na nossa vida, como precisam acontecer, coisas nas quais nós precisamos nos submeter, para crer, para obedecer, para agradar a Deus, não para que alcancemos a salvação, mas porque fomos alcançados por Ele, já temos a certeza da nossa salvação, por isso temos a esperança, por isso temos consolo. E essa é a pergunta que nós devemos fazer, e nós encontramos a resposta nos versículos seguintes do capítulo 5, mas vejam que aqui é apenas, eu vou dizer assim, dentre tantas outras coisas, Paulo aponta aqui para a igreja de Tessalônica, como eles deveriam viver, como eles deveriam aguardar, ou a sua própria morte, ou a vinda de Jesus, de forma definitiva. Eu queria ler para vocês, a partir do versículo 12, diz assim: irmãos, pedimos que vocês tenham em grande apreço os que trabalham entre vocês, que os presidem no Senhor e os admoestam. Tenham essas pessoas em máxima consideração, com amor, por causa do trabalho que realizam. Aqui está falando daqueles que fazem o papel que eu faço aqui, como pastor, né? Mas está dizendo bem claro que essas pessoas têm um papel muito importante: admoestar, exortar, ensinar. Irmãos, é admoestar baseado na palavra, é ensinar baseado na palavra. O púlpito é um lugar onde nós ouvimos uma palavra, uma chamada de atenção, para que nós estejamos sempre vivendo de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a palavra de Deus, e não de acordo com os nossos próprios pensamentos. Então, não pode ficar bravo com o pastor quando dá bronca na igreja. Não pode, tem que agradecer. Tem que agradecer, porque aquele que não exorta na palavra não é digno de ocupar um púlpito onde essa palavra é pregada e proclamada. E o apóstolo Paulo está falando aqui, irmãos, eu nem tinha preparado ficar nesse versículo muito tempo não, mas me deu vontade de falar, por isso que eu estou falando agora, né? Olha só, pedimos que vocês tenham em grande apreço os que trabalham entre vocês. Ou seja, agradeça a Deus pela vida dessas pessoas e que elas existem, porque Deus as chamou para cuidar da sua vida espiritual, da sua alma, do seu espírito, de você como um todo. São chamados, escolhidos para Deus, não porque são melhores do que ninguém, absolutamente não são, mas receberam esse chamado de Deus. Então sejam gratos por isso. Mas o versículo continua, versículo 14, o texto: também exortamos vocês, irmãos. Olha só, agora já está falando de vários princípios. Aqui admoestem os que vivem de forma desordenada. A gente tem que preocupar com a vida do outro, sim. Não é no sentido de vigiar, para humilhar, para envergonhar, mas para cuidar, zelo. Você sabe que tem um irmão que está pisando na bola, é teu irmão na fé, é corpo de Cristo, é a igreja do Senhor Jesus, somos irmãos. Você tem o dever de falar com essa pessoa: estas coisas não estão certas. Nós vivemos um tempo de que ninguém tem nada a ver com a minha vida e eu não tenho nada a ver com a vida dos outros. Isso não é de Deus, não é enxerimento. Essa palavra existe? Enxerido, que a pessoa enxerida, né? Lá em Minas significa ficar se intrometendo na vida dos outros, né? Não é isso.
mas é amor para que a gente continue andando na verdade, para que a gente continue vivendo como Deus quer que a gente viva, uma igreja capaz de iluminar o mundo, uma igreja capaz de salgar essa terra. Para isso que nós fomos chamados. Então, feito com amor, tem que ser recebido com alegria. Com alegria. Você está certo, eu estou pisando na bola, eu preciso voltar para a presença de Deus, eu preciso corrigir os meus caminhos, eu preciso pedir perdão para aquela pessoa. Você está certo, não é? É assim, irmãos, que funciona, é desse jeito, é assim que nós temos que esperar a vinda de Jesus. Amém? Também exortamos vocês, irmãos, amém, que admoestem os que vivem de forma desordenada, consolem os desanimados, consolem, leve palavra de esperança, palavras positivas, não do positivismo humano, mas positivas no sentido de nós temos uma esperança, há consolo em nós, a palavra de Deus nos consola. Ajudar uns aos outros, nas suas lutas, no momento do seu problema, dizer, olha, há esperança, há solução, vamos orar juntos, vamos dividir, divida comigo esse seu fardo, está pesado demais. É isso que Paulo está falando aqui, assim a gente tem que viver até o dia do Senhor Jesus. E vai falando, amparem os fracos e sejam pacientes com todos. Existem pessoas que não estão preparadas para comer comida sólida, digamos assim. Precisa do leitinho, né? Alguém me perguntou assim, pastor, o que a gente faz com aquele irmão abençoado? Esse abençoado, né, é aquela coisa assim, né, que não é tão abençoado assim, né? Abençoado no sentido pejorativo, né? O que a gente faz com aquele irmão abençoado, Senhor, pastor? Que a Bíblia diz que nós temos que amar. Já deu a resposta. O que a Bíblia diz? Temos que amar. Amar. Paulo está falando aqui para os irmãos de Tessalônica sobre a fé, o amor e a esperança. Ele conclui Coríntios 13 falando sobre isso também, sobre a fé, o amor e a esperança que precisam estar na nossa vida. Tenham cuidado para que ninguém retribua aos outros mal por mal. Pelo contrário, procurem sempre o bem uns dos outros e o bem de todos. Que coisa linda, maravilhosa. Gente, isso é senso de comunidade, de pertencimento. Isso é amor. Isso é amor. Estejam sempre alegres. Nós temos motivos para ficarmos tristes? Temos. Todos os dias. Nós temos motivos para ficarmos preocupados? Temos. Todos os dias. Mas o apóstolo está dizendo que não permita que essas circunstâncias que geram tristeza te domine. Viva com alegria, com esperança, com consolo. Não permita que as coisas que parecem que vão faltar na sua vida e que você precisa, arranque de você a sua paz. Não andeis ansiosos de coisa alguma, mas tenha fé, porque Deus vai fazer a obra, porque Deus vai cuidar. Estejam sempre alegres, orem sem cessar. Em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Ai, pastor, eu não estou entendendo qual que é a vontade de Deus para a minha vida. Está tudo muito complicado, está tudo muito indefinido. Parece que há uma nuvem e eu não consigo ver. Está claro aqui, irmãos. Está difícil, agradeça a Deus. Está bom, agradeça a Deus. Está mais ou menos nas nossas concepções humanas, agradeça a Deus. Em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós sejamos, então, agradecidos. Não apaguem o espírito. Não apaguem o espírito. Irmãos, como é que o espírito não vai ser apagado se eu insisto numa vida de pecado? E aí eu não digo mais o acidente do pecado, mas eu digo... Sonia, eu sei o que você veio me falar, tá? Estou ligado. Estou sabendo. Tudinho. Então, irmão, pode sentar lá. Então, irmãos, o que eu estava falando? Não apaguem o espírito.
Existem coisas que são incompatíveis. Todos nós sabemos que nós somos pecadores, todos nós somos tentados em muitas áreas. Às vezes nós até caímos em tentação, mas isso é um acidente, mas eu tenho que sentir repúdio por isso, eu tenho que chorar por causa disso. Miserável homem que sou, eu tenho que ficar inconformado, porque não é uma questão de ser salvo ou não ser salvo, de perder a salvação, de não perder a salvação, é uma questão de apagar o Espírito de Deus e gerar tristeza no coração de Deus por causa das nossas decisões, opções mundanas que muitas das vezes nós tomamos. Não apagueis o Espírito. Vou acelerar, não desprezem as profecias, examinem todas as coisas, retenham o que é bom, abstenham-se de toda forma do mal, e o mesmo Deus da paz os santifique em tudo, e que o Espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis. O que diz o texto? Na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele termina esse parágrafo dizendo: fiel é aquele que o chama, o qual também o fará. Irmãos, tem coisas a fazer e coisas para não serem feitas. Amém? Tem regra? Tem regra. Essa regra nos é apresentada segundo a palavra de Deus, né? Existem coisas para crer. Aqui Paulo está falando de algo tremendo. Fiel àquele que o chama, o qual também o fará. Ou seja, crer quando a gente se entrega, quando a gente leva tudo isso, a vida com Deus, esse tempo de espera com seriedade, com temor e tremor diante de Deus. Ele vai completar, Ele vai fazer, Ele não vai te desamparar, não vai te ignorar no dia dEle, no dia do Senhor, porque Jesus disse que aqueles que Ele recebeu das mãos do Pai, de modo nenhum Ele lançará fora. Então tem coisas para fazer, coisas para não fazer e coisas para crer, para que a gente tenha esperança, para que a gente seja consolado no dia da nossa angústia. E há algo tremendo, quando ele termina, uma expressão que é muito comum, que nós usamos cotidianamente quando encontramos com um irmão, com uma irmã, ele termina: a graça, versículo 28 do capítulo 5, as últimas palavras nessa carta: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Tem coisas, tem regras, precisamos ter atitude, mas presta atenção, Deus nos dá graça, para que nós possamos viver, fazer, experimentar a boa vontade dEle, que Ele tem para nós, que está revelada na sua palavra. A decisão é sua, é minha. A decisão é sua, é minha. Estou falando de você que é salvo, a decisão de se santificar é sua. A decisão de buscar a Deus é sua. A decisão de orar sem cessar é sua. A decisão de se importar com o sofrimento do outro e levar uma palavra de consolo é sua. A decisão é nossa, irmãos. Como nós vamos viver? A decisão de não apagar o Espírito, ela é minha, ela é sua. Deus não vai fazer aquilo que nós não queremos que Ele faça na nossa vida. E Ele quer que nos santifiquemos dia após dia. Amém, irmãos? Eu queria dizer para você, leve a sua vida com Deus a sério, leve o seu relacionamento com a sua igreja, que é de Cristo, é dele, a sério, leve a salvação da sua casa a sério, ensine os teus filhos, traga os teus filhos para a igreja, não brinque com isso. Em nome de Jesus, vista essa camisa de cidadão do reino de Deus, porque o reino esperado por muitos era um reino material, era um reino presente, era um reino de paz, justiça, mas o reino que Ele trouxe está no nosso coração. Viva esse reino com entusiasmo, com alegria, com louvor, com gratidão, o tempo todo e com muita seriedade, porque aquilo que não custou nada para você, custou o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. O Ministério de Louvor pode vir à frente para eu terminar, enquanto eu termino. Irmãos, eu queria apenas dizer, para terminar, você pode ficar de pé? De pé, irmãos? Vamos lá, estica o braço. Senhor.
Eu quero concluir, irmãos, dizendo que a volta de Jesus, que é certa, que é verdadeira, que nos leva a pensar sobre tudo isso, de que temos que sermos vigilantes, sóbrios, temos que procurar entender qual que é a vontade dele. Essa volta de Jesus, ela deve ser desejada por todos aqueles que creem no seu nome, por toda a sua igreja. Paulo escreveu a Timóteo também, o jovem pastor, e lá no versículo 8 do capítulo 4, ele diz assim, ele diz, desde agora me está guardada a coroa da justiça que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Todos os que amam a sua vinda. Lá em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 22, ele vai falar, Maranata, vem, Senhor Jesus. Deixa eu terminar. Apocalipse capítulo 22. Continue o injusto a fazer injustiça, e continue o imundo a ser imundo. Enquanto não se converter, vai continuar fazendo injustiça, vai continuar sujo diante de Deus. É isso que está falando. Mas o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a se santificar. Eis de Jesus, eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa, que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados, felizes, são aqueles que lavam as suas vestes para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelos portões. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar testemunho destas coisas a vocês nas igrejas. Eu, disse Jesus, sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva, que somos nós, a igreja, dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Vamos louvar.